Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, enquanto essa pandemia não passa, nós vamos nos vendo por aqui, matando a saudade por aqui e estudando por aqui também. Para hoje, nós vamos precisar do nosso livro didático. Peguem aí o livro de vocês. Já pegaram? Muito bem. Abram na página 62. Já abriram? Muito bem. Página 62, começando a terceira unidade do livro, não nossa, terceira unidade do livro. E o título é Ensinar e Aprender. Quando fala em ensinar, acho que a gente já tem uma ideia mais ou menos do que vai vir por aí, certo? Vamos lá. Observe as imagens da página 62 e 63. Temos pessoas sentadas, sorrindo, temos um palco, crianças ensinando, todo um cenário, certo? Aí a primeira pergunta da página 63 diz assim: o que você acha que causou o riso das pessoas na ilustração, nessa imagem? Pense aí. Provavelmente deve ter sido algo engraçado que as crianças fizeram ou falaram, né? Vocês concordam comigo? Eu acho. Segunda pergunta: você já viu uma cena parecida com a do palco? Sim ou não? Terceira pergunta: você se lembra de alguma situação engraçada que tenha acontecido com você ou com algum conhecido? Lembra? Você já está lembrando aí sorrindo, não é? Bom, antes da gente continuar, só lembrando, querendo assim perguntar para saber de vocês, quem já foi ao teatro? Alguém aí já foi ao teatro? Bom, teatro é diferente do cinema, né? No cinema a gente vê as filmagens, tudo já pronto. No teatro não. A gente vê os personagens apresentando ali ao vivo, não é verdade? Vamos lá. Página 64, coloquem aí, passem a folhinha. Página 64 é uma brincadeira, uma dinâmica. O nome da brincadeira é Gato Mia. Essa brincadeira é bem legal. É parecido com cabra cega, mas não é totalmente igual, é parecido. Vamos lá. Como sugestão, eu deixei para vocês, quem quiser fazer em casa, essa brincadeira da página 64, tá? Quem quiser fazer com o primo, com a prima, com a mãe, com o pai, com o irmão, faz aí essa brincadeira que vocês vão se divertir muito. É uma sugestão, tá certo? Quem fizer e quiser, grava aí a mensagenzinha ou a brincadeira de vocês e manda pra gente rir também e ver como vocês se divertiram, tá bom? Manda aí que eu quero ver. Vamos lá. Página 65, vamos ver texto dramático. Vamos começar com esse gênero textual. É um texto dramático. Quando a gente fala de drama, o que vocês acham que é um texto dramático? Não? Vamos lá. Texto dramático é um texto de dramaturgia, ou seja, para a apresentação. É um texto que vai vir os personagens, os cenários, vai vir as falas dos personagens. Os personagens, qual é o seu personagem? Qual é o seu filme favorito? Homem de Ferro, Mulher Maravilha. Bom, para eles fazerem aquele filme, eles recebem um texto dramático, que é o roteiro do que vai acontecer no filme. E aí eles estudam a fala deles, né, do seu personagem, antes de filmar, antes de apresentar. Bom, o texto dramático que traz aqui na página 65 do nosso livro é o casamento da Emília. Quem conhece Emília? Lembra de Emília, personagem de Monteiro Lobato do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Muito bem. E aí, se vocês observarem, no começo, lá em cima, ele traz os personagens do texto, traz o nome e descreve cada personagem. Ele traz o cenário onde vai acontecer a história. Se vocês observarem, aí na parte do cenário, ele traz em letra maiúscula e dentro de parênteses uma orientação. Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, porque mais abaixo, junto da fala de cada personagem, vai ter umas palavras escritas, algumas orientações dentro dos parênteses. Sempre o que vem dentro dos parênteses é orientação para o personagem. Ele não fala aquilo, ele faz daquela forma. Por exemplo, o primeiro personagem que aparece aqui no texto é Narizinho. Aí Narizinho fala assim: pronto, chegamos, vamos ver se está tudo pronto como o Pedrinho encomendou na carta. Deixe ver o seu vestido. Está em ordem, Emília.
Aí Emília, petulante, quer dizer, Emília é toda pomposa, né? Toda cheia de pra que isso. Aí ela diz assim, o meu vestido está ótimo e eu estou linda, né? Emília fala toda assim. Bom, o que está entre parênteses não é o que ela vai falar. Vejam aí que agora está dizendo entre parênteses, ajeita a saia e as trancinhas. Quer dizer que Emília fala aquela mensagem, aquela frase, ajeitando o vestido, ajeitando as trancinhas. É uma orientação, tá certo? Bom, eu não vou ler o texto todo, porque senão vai tomar muito tempo e o vídeo vai ficar muito extenso. Vocês precisam ler o texto todo para poder responder a atividade, tá certo? Então, leiam o texto até a página 69. Tá lá o finalzinho do texto. Se vocês observarem, tem aqui as reticências. A reticência indica que esse é apenas um trecho do texto, uma parte, não está o texto completo. E aí tem também o glossário, que é o vocabulário. Gente, não esqueçam de ler o glossário, que é muito importante também, tá certo? Depois que vocês fizerem a leitura, agora vamos responder a página, começando a página 70, que é o estudo do texto. Ou seja, a gente vai fazer a interpretação do texto que lemos, tá bom? Primeiro quesito pergunta, qual o objetivo de um texto dramático, com qual objetivo um texto dramático é escrito? Qual o objetivo desse texto? Falei lá no começo, lembra? Qual é o objetivo? Pensem aí e escrevam, façam a sua resposta, tá bom? Quem são os personagens, segundo quesito, quem são os personagens do texto dramático apresentado? Desse texto aqui, quem são os personagens? Lá no começo já está uma lista dos personagens, certo? Escrevam aqui. Terceiro quesito, todos esses personagens aparecem no trecho lido, ou seja, está lá a lista de personagens. Todos esses personagens que estão lá na lista, eles aparecem no texto que você leu? Qual deles está na lista e é apenas mencionado, ou seja, ele não aparece no texto, só está escrito na lista. Qual é esse personagem que não aparece no texto? Quarto, onde se passa a história? Como é possível saber aquele local? Como é possível saber que se passa no quarto, na fazenda? Como é que eu sei que se passa nesse local? Primeiro você vai dizer onde se passa a história e depois como é possível saber que se passa nesse local, tá? Abaixo do quarto quesito vem um quadro com a orientação, com uma informação. Ele diz assim, nos textos dramáticos, geralmente há uma lista de personagens e a descrição dos locais em que se passa a história. Esses elementos ajudam a determinar quantos atores atuarão no espetáculo e como será o cenário, entre outros aspectos. São informações que vêm no texto, contido no texto, ok? Quinto quesito. Como o Narizinho teve a ideia de casar Emília com Rabicó? Estava acontecendo alguma coisa ali, aí Emília, aí Narizinho de repente, pensou em casar a Emília com Rabicó. Como é que foi isso? Como aconteceu isso? Sexto quesito. Emília se interessou pelo casamento? Sim ou não? E por quê? Certo? 2 perguntas, 2 respostas. Muito bem, porque a gente sempre fala, né? Muito bem. Sétimo, o texto tem um narrador? Sim ou não? Tem alguém contando o que vai acontecer? Sim ou não? Como então o leitor sabe qual personagem está falando? Eu sou o leitor, você é o leitor, está lendo o texto. Como é que eu sei quem é o personagem que está falando? Pensa direitinho, super fácil essa, né? Muito bem. Nono quesito. O texto dramático não começa com o diálogo dos personagens, mas com uma frase. Assinale a afirmação correta sobre ela. Tem 3 afirmações aqui. Qual dessas, só lembrando, só tem uma correta. Qual dessa afirmação é correta em relação à frase que está no início do texto? 10º quesito. Há outras frases semelhantes a essa no trecho? Trecho, o que ele quer dizer é o texto, porque esse texto aí é apenas um trecho de um texto maior, apenas uma parte, tá certo? No texto, há outras frases semelhantes com essa?
que está dizendo no nono quesito, do início do texto, circule uma delas. E aí é aquela explicação que eu falei no começo, as frases que vêm entre parênteses. Olha o que diz o quadro que está aí abaixo do 10º quesito. As frases que orientam a maneira de gesticular, as roupas que serão usadas, a entonação de voz, que expressão o personagem deve manifestar e as informações sobre os cenários são chamadas de rúbricas. Lembra que eu falei que está dentro do parênteses? Bom, aquelas frases dentro dos parênteses são chamadas de rúbricas, são as orientações. Lembra que eu falei isso no começo? Muito bem. Aí você vai achar outra frase que está entre parênteses e circular. Tem um monte no texto, tá bom? E circular uma delas. 11º. As rúbricas dos textos dramáticos têm sentido para quem lê o texto e por quê? Você acha que sim? Você acha que não? 2 perguntas, duas respostas. Se você colocar sim, tem que dizer por quê. Se colocar não, tem que dizer por quê. Tá certo? 12º, você vai conversar com quem você está fazendo atividade. Papai, a mamãe, a avó, quem está lhe ajudando aí na atividade, tá certo? Ele diz assim, converse aí com os colegas do professor, mas no caso você vai conversar lá em casa, sobre o que Rabicó e Emília pensavam do casamento. Cada um tinha um pensamento do casamento. Você concorda com a opinião deles e por quê? É só para conversar. Aí não precisa responder. Página 72 é o final da nossa atividade. O 13º quesito diz assim, como será que foi o casamento da Emília? Porque no texto ele não fala como foi, né, o casamento, como é que aconteceu o casamento. E aí ele diz para você imaginar, como você acha que foi o casamento da Emília? Você vai desenhar, imaginar e desenhar como você acha que foi o casamento. 14º e último quesito diz assim, agora transforme seu desenho em um texto para ser encenado. Não esqueça das rúbricas, que são as orientações, de indicar o nome dos personagens antes das falas, nem do cenário. Gente, o espaço aqui é curto. A minha sugestão é o seguinte, você pode fazer no caderno, ou você pode destacar uma folhinha, fazer e grampear aqui junto, porque fica até melhor quando for fazer a correção, não é? Você faz na folhinha e grampeia aqui junto, colocar junto, depois a gente grampeia, tá certo? E aí você vai fazer o desenho no 13º quesito e no 14º você vai transformar em um texto para ser encenado com os personagens, com o cenário, com a fala dos personagens, como está aqui nesse texto dramático que a gente leu. A fala de cada personagem, as orientações, o que é que ele deve fazer, deve ir segurando o cabelo, deve fazer o quê? Emília segurando no braço do Rabicó, aí entra, você que vai dizer como é que vai acontecer o final da história, tá certo? E aí você não esqueça de fazer o nome do personagem, o que ele fala e as orientações, que são as rúbricas, tá bom? Dentro dos parênteses, tá? Bom, gente, por hoje é só isso, né? Façam a atividade direitinho, leiam o texto com atenção para entender, é muito importante fazer a interpretação correta do texto, tá certo? Qualquer dúvida, manda pra gente, que a gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e amanhã estamos de volta.